Oi, meu nome é Thaís e esse é o canal Desalinho. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de como eu faço para selecionar as próximas leituras que eu vou fazer. E já se inscrevam no canal, já curtam o vídeo para ajudar, compartilhem com os amigos de vocês e agora sim, vamos lá! Geralmente eu não tenho um critério a longo prazo para leituras. Quando eu terminei as leituras que eu estava fazendo anteriormente, então, não tô com livro nenhum para ler, como é que eu faço? Eu vou até o meu armário e aí eu seleciono uns 5 livros mais ou menos que eu gostaria de ler, que eu tô com vontade de ler e trago então uns 5 livros para perto aqui da cama. Então eu deixo do lado da cama esses livros e aí o que eu vou fazer com esses livros é eu pego o primeiro que eu tô com mais vontade e eu vou começar a ler e tal. Se eu percebo que tá bacana a leitura, que é o momento daquele livro e que, ok, tá massa, eu vou continuar aquele livro até o fim. Eu não gosto muito de ficar intercalando leituras, por exemplo, ler 3 livros ao mesmo tempo. Eu gosto de começar e terminar. Então, se tá rendendo, eu vou começar e terminar. Agora, se eu comecei ali e não ficou legal, eu falo, não é o momento desse, eu pego outro livro desse montinho, porque eu já pré-selecionei alguns livros. Então eu não preciso voltar lá no armário de livros e procurar e escolher, selecionar, não. Porque eu já fiz uma pré-seleção. Então eu parto para outro livro dessa pré-seleção e vou começar a ler. Rendeu a leitura, tá bacana? Aí eu vou ler até o final. Então eu não vou ler esses 5 livros ao mesmo tempo, intercalando eles. Eu vou pegar entre esses 5 livros o que tiver uma leitura mais gostosa, que pode ser o primeiro, ou pode ser que não seja o primeiro, pode ser que acabe sendo, sei lá, a última dessas 5 leituras, e eu vou fazer a leitura completa. Depois que eu fiz a leitura completa desse primeiro livro, eu vou dar uma olhada de novo nesses outros 4 livros, porque às vezes naquele momento não rolou, mas na sequência já rola a leitura daquele livro. Então eu vou muito nesse sentido de organização. Perceber qual é o momento daquele livro, então perceber se eu estou no momento daquele livro, na verdade, e eu faço a leitura nesse sentido. É lógico que eu estou falando desse tipo de leitura enquanto leitura de prazer, né? Leitura que você pega ali para relaxar, para fruir da obra, então para absorver a obra e etc. Quando é uma leitura obrigatória, então eu tenho que ler para uma aula, ou então eu tenho que ler para preparar uma aula, ou para preparar um curso, para preparar alguma coisa. A leitura acaba não funcionando dessa forma, porque você se coloca aquele objetivo de fazer a leitura e pronto. Eu me forço mais nesses casos de eu tenho que preparar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu me forço a fazer a leitura completa, independente de estar na vibe do livro ou não. Mas em relação a leituras de prazer, eu deixo mais essa vibe fluir, porque quando você está nesse momento do livro, a leitura ela é mais prazerosa e ela é inclusive muito mais rápida, porque você mergulha de fato na obra e você consegue fazer com que ela renda, né? Renda no sentido assim, você não fica se distraindo, a cabeça está ali dentro do texto, você está trabalhando com a história, então fica muito mais fácil conseguir fazer a leitura completa quando você está no momento daquele livro. Então, basicamente, é isso. Eu faço uma pré-seleção, então eu vasculho lá o todo dos meus livros, faço uma pré-seleção. Dentro dessa pré-seleção, eu seleciono um para ler, vejo se estou na vibe daquele livro, se estou, leio completo, se não estou, passo para o próximo. E assim vai. Então é um processo muito intuitivo, eu acho, porque vai muito do feeling da minha relação com o livro, com aquele livro, naquele momento, e que pode ser diferente no dia seguinte, que pode ser diferente na semana seguinte, e etc. A pré-seleção que eu faço dos livros, geralmente eu levo em conta o meu estado de espírito no momento, na semana e tal. Então, se eu tô mais animada, se eu tô mais reflexiva, ou se eu tô mais social no sentido de
preocupações sociais, né, preocupações com a sociedade, etc., eu geralmente faço essa seleção de livros dentro desse estado de espírito que eu estou naquele momento. E é por isso que às vezes funciona bem e consegue ser uma leitura completa, porque a gente muda de estado de espírito toda hora. Depende, sei lá, depende do clima. Né? Tem gente que vai falar assim, depende da lua, depende enfim, depende de um monte de fatores, depende dos seus hormônios, enfim, N fatores para que você esteja de um jeito ou de outro. Então, se a leitura é de prazer, se a leitura é uma leitura que você pode fazer da forma como você preferir, então sem se preocupar sem ter uma obrigação de leitura, eu geralmente gosto de respeitar esse feeling, respeitar esse estado de espírito em que eu estou naquele momento. Eu acho que é isso por hoje. Eu queria saber como é que vocês fazem para escolher os livros de vocês, porque a minha forma é meio intuitiva, é meio soltona, né? Então eu queria saber qual é o critério que vocês usam para fazer a seleção dos livros que vocês vão ler na sequência. No caso de leitura de prazer, porque leitura de obrigação a gente tem que ler mesmo, não tem o que fazer. Não é mesmo? Então escrevam aí nos comentários pra mim, deixem aí. Até se tiverem alguma dica, até dica de leitura, né? Dicas de leitura são sempre boas. Mas em relação à organização, em relação a essa questão de como escolher o próximo livro para ler, deixem aí nos comentários, tá bom? E assinem o canal, curtam, mandem pros amigos e até a próxima. Beijinho. Tchau!